Salmo 116, versículo 7, enquanto está sendo preparado ali, diz o seguinte, apenas o versículo 7. Quando estiver pronto, você me avisa, tá? Você está reiniciando tudo? Pela misericórdia. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficentemente contigo. Versão de King James, 1611, uma das versões que eu gosto. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas agora, Senhor. Prepara cada coração para receber dessa palavra em nome de Jesus. Pode sentar, igreja. Amado, Salmo 116, e hoje é domingo de ceia, domingo de restauração, de reconciliação, domingo de cura, domingo onde você que nos visita tem a liberdade de cear conosco, você que faz parte dessa casa tem a liberdade de cear conosco. E nós vamos estar falando sobre o Salmo, porque esse Salmo era um dos Salmos que era lido no período da Páscoa. E há quem diga até que o próprio Jesus cantou esse Salmo na história da igreja, há alguns registros, né, porque era tradicional. Então, por ser tradicional, a gente tem uma questão sine qua non. É possível que ele também tenha feito essa leitura. Nós não sabemos quem é o autor desse Salmo, mas nós sabemos que ele é um Salmo que nos chama a atenção para uma vida de quebrantamento, uma vida de retorno, uma vida de posicionamento. Na Bíblia, a mensagem, que é uma outra versão que eu gosto também, está assim: eu disse para mim mesmo, sossegue e descanse, o Eterno acenou com bênçãos para você. Alma, você foi resgatada da morte. Esse salmo era cantado, então, durante a celebração da Páscoa por dois motivos. Se você ler todo esse salmo, e eu te convido a ler, depois que terminar o culto, durante a semana, tá, você vai ver que é um salmo que fala de uma pessoa que está em crise existencial, por algumas questões, nós não sabemos o motivo, mas uma pessoa que está sendo confrontada, principalmente com os valores do reino de Deus. Então, é quase uma dualidade aqui. Num lado ele está sendo pressionado, mas do outro lado ele sente que aquilo é uma pressão ou um confronto. Uma das coisas que nós precisamos entender, e nós terminamos de pregar uma série de mensagens no domingo passado em Pedro, nós falamos dessa cosmovisão que Pedro vai escrever no contexto da Ásia Menor, que tem tudo a ver com a situação de hoje, tá? Que é uma pressão que eu e você precisamos entender. E há três coisas que eu quero trazer à tona do que nós falamos naquelas 4 mensagens, e tem tudo a ver com o que nós vamos estar falando aqui. Sim, a maior guerra espiritual, a maior batalha, apesar do mundo geopolítico estar se mexendo, eu falei num dos estudos, vamos prestar atenção na América do Sul, eu ainda acho que devemos prestar atenção na Venezuela, na Argentina, no Paraguai, tá? Porque é uma questão que Ezequiel já estava dizendo, Daniel estava dizendo, quando eu falei sobre a possibilidade da Rússia se unir com o Irã. Então, enfim, quem está lá no YouTube, esses estudos, por que eu falei tudo isso? Por que eu trouxe essa cosmovisão no período das mensagens? Porque nós estamos vivendo um período escatológico. Tá? Nós não sabemos se a volta de Jesus será amanhã, daqui 10 anos, mas nós estamos vendo a igreja sendo preparada. Então, algumas verdades têm que ser colocadas. E quando Pedro, nós terminamos a série, fala sobre isso, Pedro vai preparar eu e você para enfrentarmos esses valores do mundo, porque o mundo seduz. O combate de Paulo nas cartas paulinas foi exatamente contra o hedonismo, contra o humanismo, que é o famoso coaching dos dias atuais. Existe o lado bom do coaching, existe o lado ruim do coaching, existe o lado bom da psicologia, existe o lado ruim da psicologia. Tá? Então, nesse momento todo de transição, por que eu escolhi o Salmo 116, que nós vamos começar semana que vem uma outra série de mensagens, nós vamos estar compartilhando algumas verdades proféticas. Não adianta nós avançarmos se nós não entendermos exatamente o nosso lugar, senão nós seremos meros frequentadores de igreja. E igreja não salva, gente. Se igreja salvasse, eu e a Esther somos mais salvos. A gente fica durante a semana inteira aqui. Tá? O Tony também, entra por tabela. Mas é uma frase que você vai escutar da minha boca até o arrebatamento. E eu espero que quando eu estiver subindo, você vai estar do meu lado dizendo, o senhor tinha razão, pastor, a igreja não salva. Foi o meu posicionamento em Cristo Jesus, porque às vezes nós confundimos isso. Nós confundimos a igreja do momento, a igreja do rico, do pobre, a igreja point, a igreja
e nós queremos estar onde a estética ou o mover vai levando, e às vezes nós esquecemos que o único lugar que nós devemos estar é aquilo que foi cantado aqui. É o lugar que o Senhor espera que eu e você estejamos, que é o lugar dos braços dele. A imagem, para mim, do Salmo 116, é a imagem do pai do filho pródigo, onde ele não vai atrás do filho. Ele podia ter feito uma caravana, podia mandar detetive buscar o filho, policiais, ele podia fazer um resgate, mas ele não vai. Ele fica sentado esperando que o filho volte. Há momentos que Deus vai atrás, como o próprio Jesus foi atrás da ovelha perdida. Mas há momentos que ele espera que eu e você retornamos a ele. Então o salmista reconhece isso e ele vai colocando. Se Jesus cantou, ou se Jesus leu, e como era costume da liturgia hebraica, e nós precisamos entender que Jesus estava num contexto hebraico, a probabilidade é que ele tenha lido esse salmo. E ao ler esse salmo, ele vai se defrontar com a agonia do salmista, que está enfrentando algumas questões. Então o salmista passou por uma experiência na qual a vida dele estava em jogo. Por isso que algumas pessoas acreditam que esse salmo tenha sido escrito naquela transição da perseguição de Saul por Davi, outros colocam em outros momentos, né? Chama a Fabiane, que ela já está aí. Versículo 3. Diante de algo que foge do controle dele. É aquele sentimento de impotência. Por isso que uma doença que nós não entendemos, uma tragédia que nós não entendemos, às vezes o nosso coração fica dilacerado. Então esse salmista está falando exatamente nesse contexto. Olha, a minha alma se encontra totalmente desestruturada. Eu não sei nem mais o que fazer. Mas calma lá que ele vai dar uma resposta para nós, tá? Mas vamos ficar nessa melancolia salmítica por enquanto. Então, quando ele começa a trazer essa angústia, e você olha para a questão que nós estamos vivendo, amado, alguns anos atrás eu dava palestra, eu falava assim, nós estamos entrando numa sociedade imediatista, né? Eu dava o exemplo do forno de micro-ondas. As pessoas vão querer as coisas rápidas. Uma sociedade onde as pessoas não sabem esperar. A juventude hoje não sabe esperar, é agora, é rápido. Ninguém sabe o que é mandar uma mensagem. Né, no ICM, que ele falava, alguma coisa assim, né? Você mandava a mensagem, depois esperava o cara receber, dava tempo de você levantar e tomar um café. Ninguém sabe o que é mandar uma carta. Você postava uma carta na segunda-feira, chegava na sexta-feira em São Paulo, o cara ali no final de semana respondia na segunda-feira, e nós, só na outra sexta-feira, que você sabia a resposta. Falei também uma sociedade erotizada, onde qualquer coisa é a estética, é o corpo, são os valores. Mas também nós estamos vivendo uma sociedade, e aqui entra o Salmo, uma sociedade que por causa de tantas ofertas ou modelo de sucesso, nós estamos vendo muitas pessoas nessas comparações caindo no fracasso, ou se entregando em comparações. E aí você cai numa situação angustiante, porque o que é o sucesso? O sucesso é você ter o carro X ou Y? Não, isso é conforto. Porque com o teu Fusquinha 69, se alguém tiver, amém? Tá? E com o teu Land Rover, se alguém tiver, amém? Tá? Você chegou nessa casa para adorar o Senhor, mesmo que seja de Uber ou de bicicleta ou a pé. E aí essa mesma pessoa que chegou em uma situação confortável ou não, vai sair cheio do mesmo jeito que você, desde que ambos tenham dado abertura. Então o salmista, no final desse salmo, e você pode ler em casa mais, nós vamos ficar com o versículo 7, tá? Ele vai colocando essa verdade, e ele vai dizendo, olha, eu sei o que está acontecendo, mas eu sei também que a minha alma tem gratidão. E ele vai falar da ceia. Então nós estamos vivendo um momento que eu e você precisamos entender o que Deus espera de Deus, da minha vida e da sua vida, é posicionamento. E posicionamento, meu amado, é uma escolha. Posicionamento não é algo que você fala, eu vou fazer. Não, posicionamento é uma escolha. E é uma escolha difícil às vezes. E é uma escolha que exige da minha vida e da sua vida entrega. Porque parece que a igreja hoje não está falando mais sobre a entrega. A igreja hoje está falando sobre o receba.
receba isso, receba aquilo, Deus tem. É claro que Deus tem. Amado, Deus é o Deus da prosperidade. Me desculpa quem não concorda com isso. Deus é o Deus da prosperidade. Mas Deus também é o Deus dos direitos e deveres. Isso que nós precisamos entender. Ele tem colocado para nós bênção, mas Ele espera de nós também os nossos deveres. E isso é uma questão que o salmista vai entender. Então, o que aflige o nosso coração hoje? Você já saberia responder essa pergunta? O que aflige o nosso coração? A maldade que é praticada no mundo? Mas vocês têm ideia do que essa maldade está acontecendo? Só que essa maldade é resultado do coração do homem. Não tem nada a ver com Deus. Eu comecei a ler um livro, só li o primeiro capítulo ontem. E eu estou assim apaixonado por esse livro. Eu vou terminar de ler e se continuar tão bom assim, porque eu comecei a ouvir muitas pessoas falando desse livro, dizendo que ele é bom, e eu fui atrás da Maria vai com as outras, né? Só que tem 3 caras lá que eu respeito muito que falou desse livro. E esse livro tem levantado esse questionamento sobre o que é a cruz, como que a igreja precisa entender o Evangelho. Que o Evangelho não é simplesmente ficar aqui pedindo coisas, mas o Evangelho é você acreditar na Nova Jerusalém. Ou se fosse uma igreja pentecostal, ia dizer amém. Oh, glória a Deus. Quando eu fizer assim, vocês digam amém, tá? Então, a igreja precisa voltar e olhar para dizer, pera, nós temos uma Nova Jerusalém. Há pouco tempo atrás, uma pessoa, em alguma cidade pequena dos Estados Unidos, comprou um monte de bonecos infláveis, você está na internet, encheu ele de gás, né? E, numa determinada hora, botou um barulho de uma trombeta, imagina uma cidade pequena, e ele abriu os contêineres e aqueles bonecos começaram a subir. E depois foi feita uma pesquisa, foi conversar com as pessoas. E muitas delas reclamaram, falei que isso é absurdo. Só que muitas delas se jogaram no chão, choraram. Eles estão subindo, eu fiquei. Porque parece que a gente não toma conscientização de que o arrebatamento é real. Ele pode acontecer a qualquer momento. Eu não estou falando que você ficar um carola. Não posso agora ir no shopping, porque se acontecer o arrebatamento no shopping, Deus não é vaidoso. Eu não posso estar namorando, porque se eu estiver namorando, a hora que o arrebatamento acontece, Deus, meu misericórdia. Não é essa idiotice religiosa que o mundo cria. Você pode estar em qualquer lugar, desde que você esteja em comunhão com Deus. E aí é uma questão que eu já trabalhei muito com os jovens, né, dessa casa, que hoje são jovens casados, que não é o lugar, mas é o meu coração e a minha relação com Deus. Então, a maldade no mundo existe, por consequência do pecado. E esse livro, conforme eu comecei a falar, ele vai trabalhar sobre isso, o que a secularização trouxe para nós. Há 2 semanas atrás eu dei uma aula, e nessa aula eu falei sobre o iluminismo, o secularismo e o liberalismo norte-americano, como que isso apagou as igrejas. Só que isso está acontecendo no Brasil, esse relativismo da nossa fé. Então, esse salmista estava em crise, esse salmista estava passando por dificuldade. Ele fala assim, que, olha só, a tristeza da morte me cercaram. Olha, que uma situação mais angustiante do que isso. Mas mesmo assim, esse salmista vai terminar, e esse versículo 7 que nós vamos começar a estudar daqui a pouquinho, já fala de tudo que deveria estar no meu coração e no seu coração, que é uma volta. Então, certamente, tudo isso pode nos provocar aflições, sim. Todas essas questões podem nos provocar. Ainda nada? Mas não é possível, gente. Tudo isso pode também nos tirar o sono? Pode. Porque quando você está diante de uma situação que você perde o controle, eu falo sempre para os pais aqui, né? Pais que têm filhos em casa, eu sempre falo isso, que o som mais lindo para um pai é a hora que a porta da casa abre e você fala, meu filho está voltando para casa, ufa, ou o portão da garagem abre, não importa. Mas depois que os filhos casam, ou tomam uma estrutura, agora eu vou parar de orar que eles casaram. Pelo contrário. Às vezes vai ter que continuar orando do mesmo jeito, ou pior, ou mais. Profetizando, declarando. Eu falei domingo passado, nenhum pai pediu, mas tudo bem. Eu falei de uma oração de um rabino, que ele fala para fazer a declaração sobre a vida dos filhos. Então nós vamos aprender a profetizar na vida dos nossos filhos. O pai do filho pródigo profetizou com 3 elementos. Ele profetizou com a capa, que é a identidade, o retorno da identidade. Ele profetizou com o anel, que é o retorno da autoridade. E ele profetizou com as sandálias, que é o retorno da intimidade. Ele está falando assim, você está voltando para o seu lugar, que é o tema da mensagem, que não deu para ver no primeiro slide.
Você está voltando para o teu lugar de descanso, é isso que o salmista está falando. Diante de tantas questões que têm nos afligido, nós precisamos parar e perceber o que estava no coração desse salmista. Que não eram as circunstâncias que iriam mudar o seu pensamento, não eram as dificuldades que iam falar mais alto no coração dele, mas eram as convicções, glória a Deus. Você gosta de uma coisa mal feita, hein, Júnior? Você é o que mais ri aqui. Tá? Então o salmista reconhece que tudo que o mundo grita contra nós é mentira. Tudo que o mundo está gritando contra nós é mentira. Onde está o teu Deus? Para que ir tanto igreja? Para que levar essa vida de santinho? Curta, que a vida é curta, né? Viva aqui agora, o hedonismo. Paulo combateu isso no livro de Colossenses. Viva o aqui agora, a vida é curta. Só que ninguém para pensar, e eu já disse essa frase aqui, que a eternidade é longa. Se a vida é curta, a eternidade é longa. Eu uma vez em Curitiba, já contei essa experiência também, num culto de jovens, que praticamente era o culto do amigo. Mas vamos fazer isso aqui, viu, Augusto? Para trazer visitantes, ninguém trouxe a igreja. Eu falei, minha vontade é botar vocês dentro de um ônibus e ir com todos vocês agora lá para o inferno. Está amarrado, cruz credo, os recém-convertidos, né? Cruz credo, os mais crentes, está amarrado. Eu falei, não, gente. Às vezes é preciso eu e você ir para o inferno, ficar 5 minutos lá e voltar para entender que o inferno existe. E aquela pessoa que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador pode ser a pessoa mais maravilhosa. Se não tem Jesus, então quais são as mentiras que o mundo está colocando? Uma das questões mais difíceis, eu peguei uma turma agora, uma turma nova, e são uma turma assim que lê mais, são alguns estudantes de filosofia, tá? E é uma aula difícil essa é a turma de quinta-feira. A turma de sexta-feira é o círculo de oração, um prazer. Você fala Moisés, elas gritam aleluia, né? Você espirra, elas gritam aleluia, tá? Lá na Assembleia, né? E de quinta-feira uma turma nova e segunda uma turma antiga, tá? De teologia, segunda já está se formando, por isso que às vezes eu dou exemplos diferentes, porque são turmas diferentes. Mas a de quinta-feira é uma turma muito difícil, porque eu vejo, por mais que cristãos que eles sejam, a racionalidade que o mundo secular colocou nas faculdades, através dos estudos, dos questionamentos, amado, já tentaram desmistificar o dilúvio e até agora não conseguiram. Já tentaram desmistificar o evolucionismo, ou desmistificar a criação da parte de Deus com o evolucionismo e não conseguiram. E eu poderia ficar, eu citei vários exemplos que a história secular tentou desconstruir e não conseguiram. E alguns casos interessantes, que até a própria alimentação dos astronautas foi por causa do maná, porque não tinha como comer lá no céu. Na órbita, né, no espaço, o bife ia levantar. E por causa de um cristão, falou, porque nós não fazemos uma comida sintética para os astronautas, como Deus derramou o maná. Então, outras evidências que eles se basearam na Bíblia, mas nessas horas a Bíblia não vale. E aí é isso que eu quero chegar. Algumas pessoas acham que a Bíblia é uma lâmpada mágica, que quando você estiver em apuro, você esfrega, e o gênio da lâmpada mágica vai sair para te ajudar. Não é assim. O que Deus buscava no Jardim do Éden, e vocês já ouviram muito de mim, era relacionamento. Veja só o que o salmista fala. Eu criei, portanto falei, fui grandemente afligido. Versículo 10. Agora versículo 11. Disse a minha alma, apressa, todos os homens são mentirosos. E aí nós entramos, agora está aí, no versículo que nós vamos estudar. A primeira palavra que eu escolhi aqui, para nós conversarmos um pouco sobre ela, é a palavra retorna, a palavra shob, em hebraico, que significa voltar ao projeto original. Em algumas versões está, talvez não está como apenas volte, né? Não importa, mas a King James coloca retorna. Eu gosto muito dessa expressão, retorna. Essa palavra shob, ela é uma palavra que significa o seguinte: você sabe qual é o seu projeto original? Então vamos colocar numa palavra mais fácil. Você sabe por que você nasceu? Porque papai... Não, para com isso. Por que você nasceu? Qual que é o projeto de Deus para a tua vida? Qual que é o projeto de Deus para a tua vida? Meu amado, o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele começa, e Paulo vai falar, antes mesmo da fundação do mundo.
Davi vai falar assim, ó, antes mesmo que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus já tinha um projeto. E é por isso não é uma questão de eleição calvinista, não, meu amado. Isso é uma questão de Deus saber que você iria responder, e Ele sabe que provavelmente os seus pais oraram por você, clamaram pela tua vida. Talvez os teus pais erraram e eles falaram, opa, isso nós não queremos para os nossos filhos. Há muitas situações que eu e a Ângela falamos, nós já passamos por isso, não queremos isso nem para o Malik, nem para a Khadija. Então, quando Deus fala que Ele tem um projeto, ou quando o salmista fala, eu quero voltar ao projeto de Deus, eu e você precisamos conhecer qual é esse projeto. E aí eu posso, se você fala, pastor, eu nunca parei para pensar, não tenho nenhuma ideia, eu tenho uma sugestão muito forte. O projeto de Deus para a tua vida é que você ande em relacionamento com Ele. É que você tenha intimidade com Ele. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você ajoelhou? Qual foi a última vez que você chorou? Não por remorso, não por medo, não por culpa, mas por amor, por gratidão. É isso que o salmista está dizendo. Retorna, ó minha alma, ao seu descanso. E a palavra descanso aqui no hebraico é a palavra manolat, que significa descanso para a alma. Eu gosto muito dessa expressão que o Lexan coloca, lugar de refrigério. Porque no hebraico, a expressão lugar de refrigério é um lugar onde eu teria, ou eu tenho pastos verdejantes, águas, né, que refrigeram a minha alma. Davi vai expressar isso no Salmo 23. Aliás, roqueiros de plantão, White Cross lançou um rock metal em cima do Salmo 23. Quem gosta de correr, fala comigo depois, tá? Lá você corre fantasticamente. Mas voltando aqui, tá? Aqui ninguém gosta de pacote, nem música secular. Isso aqui é blues e rock, gospel. Mas voltando aqui, então, quando o Senhor coloca esse lugar de refrigério, o salmista vai descrevendo, ele estava exatamente fazendo uma analogia do que ele fazia com as ovelhas. Se lembra, nós já estudamos o Salmo 23, eu falei que esse refrigério era uma época específica do ano que o Negev começava a degelar, e aquele gelo vinha e entrava nos riachos que estavam quase secando, e aquele gelo trazia aquela água fresquinha, aí o sol esquentava um pouquinho, e ficava uma água no ponto ideal, né? Aquela água que você está com muita sede, porque se estiver muito gelada dói a cabeça, se estiver muito quente é horrível, mas quando ela está no ponto, que água gostosa de tomar. Essa é a expressão, lugar de descanso. É um lugar que eu tomo uma água e eu tenho um descanso. É a expressão que Deus vai colocar. Farei um lugar para ti. Todas as vezes que Deus fala de um lugar que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, essa palavra está ali, ou ela no original, ou a gente chama, a etimologia dela vai estar presente nas outras palavras. São vários salmos que o salmista reconhece que Deus tem um lugar de refrigério, um lugar de cura, um lugar onde nós seremos acolhidos. Então somos chamados a voltar ao primeiro amor. Por isso que eu falei, o Guilherme nem sabia o que eu ia pregar, a gente nunca conversa. E todas as músicas selecionadas hoje falam do filho pródigo, da volta. Essa do Thales é fantástico, né? De braços abertos eu vou te receber. O problema todo, meu amado, é o diabo. E o diabo às vezes coloca um excesso de culpa, vergonha, ou o diabo acha que você vai voltar, mas vai ter que começar do zero. Eu não sei como que funciona o amor e a graça de Deus, mas eu já disse aqui várias vezes, a graça de Deus para mim é algo tão indiscutível e inexplicável, que se eu cometer um pecado hoje, eu pedir perdão por esse pecado hoje, chorar, me arrepender, Deus me perdoa hoje, mesmo sabendo que talvez na quinta ou na quarta eu vou cometer o mesmo pecado. Essa é a graça de Deus, não que eu deva pecar sempre, mas essa é a graça de Deus. E é uma graça que espera posicionamento, é uma graça que espera que eu e você possamos entender o que é esse retorno. Quando Jesus fala para a igreja, lá de Laodiceia, vocês precisam voltar ao primeiro amor, a igreja de Éfeso, vocês precisam voltar. Quando todas as 7 cartas, principalmente 5 delas, vão falar de volta, e ali é outra palavra que é o grego, né? A raiz da palavra edoi, que significa refletir, pensar.
A igreja hoje precisa aprender a pensar. John Stott tem razão naquele livro. Crer também é pensar. Então nós precisamos entender o que é se voltar para esse amor, para esse primeiro amor. Não é você voltar pentecostal, reteté, papipu, papá. Não é isso, meu amado. Isso aqui é uma consequência de uma vida no altar. Falar dom, eu já disse aqui que dons de línguas é uma consequência. O que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida é mudar o meu caráter e o seu caráter. E todo mundo acha que dons espirituais é sinônimo de santidade. Para com isso. Sinal de santidade é caráter, é quebrantamento, é vergonha na cara. Então, voltar ao primeiro amor, às vezes você fala, Deus, eu nem sei como que eu volto, mas eu estou aqui. O filho pródigo voltou com uma frase, Pai, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, porque ele quebrou 2 mandamentos do Talmud. Ele já falou que eu quebrei esse mandamento, quebrei outro mandamento, então me receba como um simples funcionário. Mas o pai falou, não. Porque o amor de Deus é imensurável. Precisamos voltar a esse lugar de descanso, meu amado, onde o meu futuro, por mais que eu não entenda, está guardado nas mãos de Deus. Que o meu amanhã, tá? Amanhã o que você vai fazer? Eu não sei. Eu, 5h15 da manhã, eu vou levantar para correr, vou para a praia. Tá? Vou levantar para correr. Mas eu sei também que, espera aí, 6h39, o sol vai nascer. E significa que as misericórdias do Senhor vão nascer também, e ser renovadas e restauradas. Eu creio nisso, eu vivo isso, eu não creio. O reloginho meu, às vezes eu estou lá na esteira, porque ainda eu chego cedo lá, né? Agora tem um companheiro, 2 companheiros, né, os pastores aqui. Então. E quando eu toco, eu falo, Senhor, obrigado, porque as misericórdias, eu não paro, vou lá para fora, o sol está nascendo, bendito, não. Mas no meu coração fala, as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas. E aí eu descanso. Vou enfrentar coisas? Vou enfrentar. Às vezes vou ter altos e baixos, situações que eu não vou conseguir entender, mas eu sei que Deus está no controle. E Deus está no controle. E a minha oração, meu amado, é que esse mês que nós estamos, hoje é o dia 1º de Tamuz, né, no calendário hebraico. E é o mês que entra a tribo de Ruben. A tribo de Ruben era a 4ª tribo que se movimentava quando o sol começava, ou a nuvem começava a se mexer. Primeiro saía Zebulon, intercessão, depois saía Judá, adoração, tá? Judá, não desmontar, desculpa, né? Depois Isacar, o profético. Aí quando Judá começava a se movimentar, a intercessão e o profético começavam a se mexer. Aí vinha Ruben. Sabe o que é Ruben? Viver coisas novas. Porque era a 4ª tribo que dizia, onde é que nós estamos? Não sei, siga a nuvem. Aonde é que a nuvem vai? Não sei, siga a nuvem. Literalmente. Para quem chegou atrasado, o chá é o mesmo, mas a canequinha é outra, tá? Mas esse chá está doce, hein? Quem que fez ele? Está com muito açúcar. Vamos voltar aqui. Mas nós precisamos encontrar esse lugar de descanso. E eu quero, antes de passar por outro slide, dizer o seguinte: como é gostoso encontrar os braços do Pai. Como é gostoso você, mesmo sem saber o que te espera essa semana, descansar nos braços do Pai. Saber que Deus vai nos abençoar. E a minha oração por vocês é isso. Mês de junho, financeiramente, teve algumas situações, mas eu não me preocupo. Sabe que eu falo, Deus, se acontecer alguma coisa, Senhor, em julho, a bênção é dobrada. E eu tomo posse porque eu estou nessa vibe agora, vamos usar esse termo pop. Estou nessa vibe agora. Descansar, porque não é fácil, meu amado. Talvez você precise descansar na questão dos teus filhos. Eu tenho 2 filhos, eu e a Ângela, nós aprendemos a descansar, e não é fácil descansar. Rapaz do céu, como filho dá trabalho. E o meu já está com mais de 30 anos, mas amém, a gente continua orando, continua preocupado. Mas eu descanso em Deus. Eu tenho um grupo de oração de madrugada. Como é que vai o Mário? Continua orando, irmão. Como é que vai Cadiz? Continua orando. Mas o Mário... E é gostoso saber que a gente pode de madrugada orar e dizer, aprenda a descansar, pastor. Porque até para um pastor não é fácil descansar.
Eu amo ao Senhor. Olha só o que ele começa a dizer. Porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Esse é o presente dele. Né? Se lembra que eu falei já que o hebraico é uma física quântica? Ele trabalha com presente, passado e futuro. Eu já dei vários exemplos aqui na Bíblia dessa questão. Por isso que Einstein acreditava na viagem do tempo. Né? Presente, passado e futuro. Então, o presente dele. Eu sei que ele ouviu a minha súplica. É isso aqui que mudou a vida do salmista, tem que mudar a minha vida e a sua vida. Eu sei que Deus escutou as minhas súplicas. A não ser que seja uma revelação muito grande, que vai ter um demônio para impedir a tua oração de chegar até você. Mesmo assim, tem um anjo para dar um cacete nesse demônio e dizer, opa, deixa chegar na vida dos meus filhos. A única coisa que você precisa fazer é caminhar em santidade. Caminhar em relacionamento. Porque se tiver pecado na minha vida e na sua vida, aí o anjo fala assim, o demônio fala assim, não para não, ele está em pecado. Porque há legalidade no mundo espiritual. Então, às vezes, nós somos que nem aquele aeroportos, né, que não tem aquele aparelhinho, que eu esqueço o nome, para fazer o avião pousar. Tem um monte de aviões sobrevoando, mas não conseguem pousar. Por causa da neblina, eles não conseguem enxergar a pista. Às vezes tem um monte de bênçãos circulando na minha vida, na sua vida. Na minha não, mas na vida de alguém aqui. Então ora, Senhor, eu quero me posicionar porque eu quero receber. Porque eu sei que o Senhor ouviu a minha súplica. Olha como ele olha o passado, ele fala assim, porque o Senhor inclinou o seu ouvido a mim. Aí ele fala, lá atrás eu sei que o Senhor me livrou do cordéis da morte. Quer um cara que mais viveu isso que Davi? Eu sei o que Deus fez pela minha vida, eu sei como que Deus agiu na minha vida. Ele me trouxe livramentos. Olha os salmos de Davi, quando ele fala, cordéis da morte me cercaram. Né? Olha o Salmo 118, leia, tá 2 salmos depois desse aqui. Tá? Esse aqui é o 116, depois tem o 117, depois vem o 118. E o 118 ele fala, foram me cercados, como abelhas vieram sobre mim, como fogo vieram sobre mim, mas no nome do Senhor eu despedacei. Aí o Salmo 108 ele fala assim, desperta a minha alma, desperta o saltério. Esse salmo ele escreveu quando ele entrou no templo, e estava lá, vamos botar nos dias atuais, o órgão, a guitarra, nós estamos sem guitarra no momento, a guitarra, o violão, o baixo, a bateria, e ele fala, cadê os levitas? Não veio. Então ele fala assim, órgão, começa a tocar aí, guitarra, começa a tocar, despertai saltério, despertai o harpa, porque eu, e ele usa uma palavra no hebraico, preparado estou para louvar ao Senhor. Independente de instrumentos musicais, a minha alma está. E é isso que ele olha para o passado. Nós precisamos olhar para o passado e aprender a contar quantas bênçãos, e ficará surpreso a ver quanto Deus já fez. Para quem não sabe, é um cantor do Inário cristão, que muitas igrejas deixaram de cantar. Nós cantamos à noite, né? Cadê o Alexandre? O Alexandre cantou isso aqui domingo passado. Futuro, portanto, eu chamarei enquanto eu viver. E aqui ele faz um voto. A notícia boa, a primeira notícia boa é que Deus aceitou esse voto. A segunda notícia boa é que ele cumpriu esse voto. E talvez por isso que é considerado Salmo de Davi, porque a probabilidade aqui é quando ele está chegando em Hebrom. E ele não sabia da morte de Saul. E o sacerdote fala, não, Davi, você não precisa fugir mais. Ele estava fugindo do acidente de Keila, uma cidade, né, que os amalequitas destruíram. E os filisteus se juntaram com os jebuseus, estavam perseguindo ele. Olha, quer um cara mais azarado que Davi? O cara estava na casa do pai, bem bom. Chega um tal de Samuel, você é ungido. Você é. Aí pronto, começou toda a trajetória dele. Só que Deus estava preparando um rei que iria lutar e vencer contra os 7 inimigos de Israel. Então, a única maneira de Deus preparar Davi é permitindo que Davi passasse por tudo que ele passou. Tanto é que o exército de Davi, chamado o exército, né, daquelas pessoas abandonadas, os guerreiros de Davi, os principais eram da tribo de Gade. Tem um da história conta que lutou tanto com a espada na mão, que quando acabou a guerra, a espada ficou presa na mão dele. Porque eles sabiam do voto que existia sobre a vida de Davi. Então, talvez Davi, ao cumprir esse voto, e o sacerdote fala, Davi, você não precisa
correr mais. Chegou a tua hora. Já pensou que notícia boa? Talvez agora, ou hoje à tarde, um anjo chega na tua casa, ou amanhã, não precisa mais correr, não precisa mais se preocupar, porque agora a bênção chegou na tua vida. Você vai cumprir, está aqui o contrato, você vai cumprir. E é isso que o Senhor está colocando. Pois o Senhor lidou beneficentemente comigo, em algumas versões está bondosamente comigo, mas no hebraico essa palavra é a palavra gamal, que significa recompensar, beneficiar, olha que coisa linda, levar de volta ao projeto. O salmista chega no final para dizer, no começo ele fala, Senhor, eu quero voltar ao teu projeto, certo? E aqui ele termina, Senhor, o Senhor me levou de volta ao seu projeto. Essa é o reconhecimento maior desse Davi. A pergunta que o salmista faz no versículo 12 é imensurável. Olha o que o versículo 12 fala. O que entregarei ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para comigo? Meu amado, isso é culto. Culto não é você vir aqui, sentar e apenas participar. Fica em pé, cumprimenta teu irmão, dá bom dia para o teu irmão, abraça teu irmão, agora canta. Não, isso faz parte da liturgia. Sabe o que é culto? É o teu coração. Teu coração. Seja uma música X, uma música Y, você falar, Deus, nossa, essa música é para mim. Essa música é para mim, Senhor. Fala comigo. Talvez na hora que eu estou pregando aqui, você não vai lembrar de mais nada, mas uma frase. Senhor, é isso aí, eu quero. Eu quero firmar essa aliança contigo. Eu quero firmar essa aliança contigo. E talvez é isso aqui que o Senhor começa a colocar e a projetar. A maior bondade que Deus tem é a Santa Ceia, que é um sublime memorial para a igreja, para que não se esqueça dos elementos da aliança. Veja só o que diz o versículo 13 e 14. Tomarei do cálice da salvação e clamarei no nome do Senhor. Veja o 14. Lindo. Agora pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. Vou voltar de volta, ou voltarei aos braços do Pai, como o Guilherme cantou aqui. Vou voltar ao primeiro amor. Vou me posicionar. É isso que o salmista está dizendo. Amado, a ceia do Senhor, naquele momento, nostálgico, naquele momento fúnebre. Sinceridade, meu amado, a ceia do Senhor tinha que ser uma santa bagunça. A gente vem tomar ceia assim, vibrando. Por que você está alegre? Porque Ele venceu a morte. Eu sei que nós não fazemos, mas porque Ele venceu a morte. Está vendo esse pão aqui? É o corpo dele que foi moído pelos meus pecados. Eu iria sofrer tudo isto. O amor dele foi grande, mesmo sabendo que eu sou um pecador, mesmo sabendo dos meus limites, mesmo sabendo que eu erro. Então eu como o pão. Mas você vai beber esse cálice. Esse cálice é a autoridade que Ele está me dando, é a nova aliança. Hebreus fala que é uma nova aliança escrita no meu coração, no seu coração. Esse cálice, esse sangue simboliza a autoridade. Quando o mundo espiritual vem pegar o silo, o que foi? Os demônios, para. Olha a marca do cordeiro nele. É isso que a primeira imagem trouxe para o povo judeu. Quando o espírito da morte entrou no Egito, naquela casa que tinha aquela marca, ele se desviava. Então, quando você participar da ceia hoje, meu amado, participe de coração aberto. E fala, Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez. O símbolo da fé cristã é uma cruz. Eu sei que nós não usamos, tem pessoas que gostam de usar, não tem problema. Mas é uma cruz vazia que nós usamos por quê? Porque a nossa convicção é muito grande que a cruz está vazia, que o túmulo está vazio. Essa é a grande mensagem. Por mais que você fale que a ressurreição, ou você lê, ou você escuta um Garmal da vida, ou você escuta um Luiz Pontet, esses filósofos da vida dizendo que é um mito, que talvez é uma historinha, meu amado, a ressurreição já foi provada e comprovada. Existem vestígios. Se você não tem, existem muitos livros sérios, escritos por não cristãos, mostrando. O próprio Flávio Josefo vai escrever sobre isso. Olha, realmente tudo indica que houve uma ressurreição. Agora você acha que aqueles discípulos iam enfrentar a morte como eles enfrentaram, em cima de um mito, de uma historinha?
Alguém aqui morre por Thor? Pelo Hulk? Pelo Homem-Aranha? Claro que não. Porque sabe que é mito, é gibi. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O herói da igreja, vamos colocar assim, era real. Eles viram ele sendo crucificado, eles viram ele ressurreto, e eles viram ele subindo. Talvez todos esses sinais tiveram que ser fortes para aquele grupo pudesse ter a convicção e chegar até nós. Em Cristo, nós temos a salvação e não temos a condenação eterna. O problema nosso é que nós não paramos para pensar nessa condenação eterna. Presta atenção, meu amado, quem morreu naquela cruz foi Jesus. Não foi Maria, não foi Paulo, não foi Pedro. Eu fico, desculpa a expressão, bestiado, quando eu vejo esse sincretismo que está dentro da igreja, do cara que é crente. Porque ele tem amuleto X, amuleto Y, ele tem catador de sonhos, ele tem figa, ele tem um monte de coisas. Ele tem uma fé, às vezes, nesses objetos. Não, isso aqui é para proteger. Meu amado, o Velho Testamento, os profetas menores combateram tudo isso. Simplesmente mudou de nome. O mesmo Moloque é o Deus, hoje, que está infernizando a vida das pessoas com aborto. A mesma Jezabel é a deusa que está trazendo a erotização. E o mesmo Baal é o Deus que está trazendo todos esses símbolos para dentro das pessoas. Então a pessoa vem na igreja X para pegar um desencapetamento, ou vai num lugar X para pegar um descarrego. Misturamos religiões afro com cristão, fazer uma bagunça. E aí nós queremos ser salvos. Ah, mas não está acontecendo nada de errado. Por enquanto. E não é uma profecia maldosa. É uma questão que nós entendemos o que é essa questão. Então, meu amado, nele encontramos o nosso lugar de descanso. Salmo, o versículo 19 fala assim, e é o último versículo. Nos atos da casa do Senhor, olha que coisa linda. No meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. O salmista, quando ele escreve isso, ele está dizendo, Silas, nós somos convidados a louvar o Senhor. Nós somos convidados a estar na presença do Senhor. Ah, mas por que Jerusalém? Porque Jerusalém era o símbolo, como não havia ainda entendimento da descida do Espírito Santo, era o símbolo da presença de Deus. Então, para de escutar bobagem das internet, dos YouTubes da vida, tá? E entenda o seguinte, quando você lê, quero estar em Jerusalém, nos teus altares, eu não sou, estou a favor do Hamas, então eu não quero saber de Jerusalém. Problema teu. Mas existem algumas verdades bíblicas que eu e você não podemos questionar. E isso nós precisamos entender.